Olá a todos! Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com a medicina xamânica indígena da Ayahuasca. Eu confesso que refleti muito sobre a real gravação desse vídeo, sobre trazer esse conteúdo à tona, tanto que a experiência que eu tive foi há praticamente um ano atrás e hoje, ou há poucos dias, que eu tomei a decisão de realmente sentar e compartilhar o que eu vivenciei dentro dessa experiência, desse ritual com a medicina da Ayahuasca. Antes de mais nada, quero deixar bem claro para todo mundo aqui que eu sou um legítimo guri do interior. Venho na família dos dois lados, parte do meu pai, por parte da minha mãe, família de origem alemã, que eu cresci numa cidade de 5 mil habitantes, hoje deve ter 5.500, então vocês conseguem ter uma ideia. Eu vivi protegido, vamos dizer assim, eu cresci num espaço protegido de muitas coisas, por exemplo, a violência e até a questão social, assim, muito, vamos dizer assim, na época de colégio, sabe? Claro, tinha gente que se vestia melhor e que tinha mais status, toda aquela coisa, só que isso era uma forma muito leve, muito tranquila em relação ao que eu já escutei das pessoas que cresceram na cidade. Então hoje eu digo assim, de coração aberto, que eu cresci num lugar que inicialmente já me protegeu de muita maldade e de muita coisa assim cruel e pesada do mundo. Quando eu falo sobre a colonização da minha cidade, minha origem ser alemã, eu falo a ponto de que eu aprendi a falar o alemão antes de falar o português. E lembro que na pré-escola, a minha professora, ela lia as coisas em português e também lia em alemão. Então, vocês conseguem ter uma ideia. Lá, aquelas casinhas típicas alemãs, existem na cidade onde eu nasci. Tem muito verde, muito mesmo. As pessoas, em geral, elas não moram em uma casa, em um pequeno terreno, em um apartamento. Elas moram em casas com um grande terreno. Existem poucas cercas lá na cidade, então tudo isso faz parte do ambiente onde eu cresci. Basicamente, todo mundo conhecia todo mundo, e não só a pessoa pelo nome, mas se conhecia pela família. Então, tal pessoa é filho de tal pessoa, com essa pessoa, irmão daquele, irmã daquele, e assim por diante. Sempre foi por mais que isso tenha os seus lados negativos, tem um lado muito positivo, que é um senso de comunidade, um senso de grupo. E foi ali que o jovem Neander cresceu. Por ter essa facilidade no acesso à natureza, ao verde, metade do tempo da minha infância eu passei brincando no mato, brincando em gramados, na casa dos meus tios. Praticamente todo mundo tinha grandes áreas de terra, tinha animais, tinha galinha de estimação, tinha tudo quanto é coisa. Então, uma legítima criação de sítio, de interior. Também, na cidade, tinha praticamente duas igrejas. Uma era católica e uma era evangélica protestante, que é praticamente a mesma coisa que a igreja evangélica, só que a igreja católica, desculpa. Só não tem os santos e uma coisa assim. Mas o resto, parte da doutrina é praticamente a mesma. E foi dentro dessa filosofia religiosa que eu cresci. Não só eu, meus irmãos, minha família toda, desde os avós dos meus pais, que vieram da Alemanha, já vinha se seguindo nessa mesma linha de crenças religiosas. Meus amigos, todo mundo da cidade frequentava praticamente essas duas igrejas, raras exceções. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você tenha isso claro na sua mente, de que eu, até os meus 18 anos, vamos dizer assim, apesar de muito questionador, muito investigador, de forma intelectual, de forma teórica, aquele ali era o meu mundo. Religião, igreja católica ou a protestante, praticamente a mesma coisa,
sabia que existiam outras religiões, que existiam outras crenças e tudo mais, mas ou isso não existia, ou essas pessoas estavam erradas. E, claro, sempre existiu o respeito. Eu nunca vivenciei uma situação onde alguma pessoa foi diretamente ofendida por ser de uma outra religião. Isso eu não cheguei a vivenciar. Mas, na minha cabeça, na cabeça coletiva da região, xamanismo, por exemplo, era algo que não se falava. E quando se falava, era algo que não existia. Então, tu pode imaginar que eu, como uma boa ovelha negra, fui descobrindo que existiam coisas além desse mundinho que eu vivenciava. Coisas, experiências, e pessoas contavam que viam e experienciavam algo completamente diferente do que eu poderia considerar aceitável naquela época. E agora, pegando um gap mais pro período atual, eu vivenciei um período de muita ansiedade, de síndrome do pânico e outras coisas bem complicadas, mentalmente falando, que me levaram a me autodescobrir até o ponto em que eu me libertei de mas muita coisa. E a partir disso minha mente deu uma expandida, ou seja, ela se abriu para novas possibilidades e percebeu que eu não sei de tudo, que na verdade eu não sei de praticamente nada. E não é por mal, não é porque eu não consiga, mas eu percebi que nós, como seres humanos, a gente tem uma capacidade muito limitada de entender a realidade como ela é. A gente consegue perceber um pouco, o suficiente para viver e viver muito feliz e muito bem, mas a nossa mente não nos deixa ir muito longe. Por exemplo, se a gente começar a pensar sobre o universo, sobre onde é que é o início dele, onde é que é o fim, Big Bang, a expansão, onde é que termina, a gente começar a pensar numa distância tão longe que é infinita, a nossa mente vai dar um nó no momento, ela vai bugar. Ela não tem capacidade para pensar essas coisas. E esse é um exemplo, existem várias outras desse tipo. Saindo um pouco agora dessa parte introdutória sobre mim, eu escutei falar sobre ayahuasca, eu acho que em um vídeo do Carlos Cassaú, se eu não me engano. Depois uma pessoa com quem hoje inclusive eu trabalho, que é o Felipe Marques, também falou sobre isso. E eu achei muito curioso, porque dizia uma medicina espiritual. E justamente essa informação sobre a ayahuasca chegou até mim no momento em que eu estava vivendo uma fase muito espiritual. Havia lido O Poder do Agora, Uma Nova Consciência e muitas outras coisas. Foi praticamente na fase em que eu me libertei dessas questões emocionais. Eu consegui entender que eu não era meus pensamentos e que se eu não era meus pensamentos, tudo aquilo que eu estava pensando que eu era, na verdade não era eu, mas eram sugestões. E aí entrou a grande questão: quem sou eu? E as respostas que os livros trazem é: sou a consciência, sou um pedacinho da consciência de uma coisa muito maior, muito grande. E então eu soube que através da ayahuasca você poderia aumentar a sua percepção, aumentar ainda mais o seu entendimento e perceber que você era um com o todo, e que você não era uma partezinha separada, mas que você faz parte de algo muito maior. Quando eu escutei isso, eu senti uma vontade momentânea, assim, de... Cara, isso é bem interessante mesmo. Até agora, apesar de ter tido algumas percepções que me trouxeram realidade ao que eu estava estudando, tinha muita teoria e eu sempre quis assim, me testar. Ao mesmo tempo, eu nunca fui uma pessoa muito adepta a qualquer substância que me deixava com uma sensação de perda de controle. Por exemplo, beber muito álcool, fumar alguma coisa, nunca foi algo assim que eu gostei,
Porque, por exemplo, tomando uma cerveja, dois, três copos, já, dependendo do dia, começa a sentir uma tonturinha, assim, sentir que tu não tá mais bem no controle. E essa sensação de não gostar, na verdade, vinha de um medo de perder o controle sobre mim mesmo. Então isso me despertava uns gatilhos e isso fazia com que eu já evitasse essas coisas. Então, quando eu recebi informação sobre a medicina da ayahuasca, até o momento em que eu de fato consagrei no ano passado, se passou um lapso aqui de uns 2 anos, mais ou menos. Dizem que os sinais chegam até nós quando é o momento de provar, de consagrar a medicina, e foi o que aconteceu comigo. Comecei a sentir realmente uma vontade, assim, de agora chegou a hora. Eu estava justamente num momento também em que eu estava me desafiando muito. Eu estava assim, eu preciso me desafiar. Algumas coisas tinham acontecido, e um desses desafios que eu me propus a fazer era consagrar o chá. E assim fiz. O ritual, da onde eu participei, aconteceu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, com o pessoal do Aya Espiritualidade, a Mônica, o Arthur. Se vocês estiverem vendo esse vídeo aí, um forte abraço para vocês. E o espaço tinha uma energia muito boa. A gente estava entre 6 pessoas, todo mundo se sentou numa roda, foram passadas algumas explicações sobre o que era a ayahuasca, sobre como que ela era produzida, né, através do cipó. E, bom, eu não tenho bem essas informações na ponta da língua, e também elas estão disponíveis até no Google, então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar mais sobre a parte experiência. Então, após a gente receber essa explicação, a gente preencheu algumas coisas numa folha, e foi um momento assim de muita paz, todo mundo se acalma, senta no seu canto, intenciona o que você quer vivenciar. E esse processo ele iniciou por volta das 5 da tarde e ele terminaria por volta das 10, 11 da noite, mais ou menos. Então eu lembro que eu me acomodei, sentei numa poltrona, peguei minhas coisas e sentei num estado de meditação, assim, mente completamente aberta, assim, dizendo: vem, quero experienciar. Após isso, quando todo mundo estava assim numa vibe muito boa, então foi aberta a cerimônia e cada um recebeu um copinho com a bebida. Eu lembro que quando eu fui lá pra frente, a bebida é servida em uma garrafa diferente. Ela é marrom, eu não sei qual que é o revestimento, mas ela é especial. E aí eu recebi meu copinho. Lembro que foi muito assim um negócio muito... Eu me senti completamente fora da minha zona de conforto quando eu tava bebendo, assim, essa é a palavra. Eu não falei pra ninguém, não me lembro assim de ter comentado com ninguém que eu iria pra esse ritual. Eu fui de forma assim, quero que ninguém saiba, somente eu ali vou experienciar. Então peguei meu copo com a bebida e bebi ele, tendo uma intenção, claro. A bebida é bem amarga, o gosto não é agradável, e a gente podia logo depois assim tomar um copo d'água para tirar o gosto da boca. Mas eu optei em não fazer isso. Eu queria sentir realmente assim tudo que aquela experiência tinha a oferecer. Voltei pro meu lugar e nisso já estava tocando uma música. A Mônica, que estava conduzindo, disse que a gente sentisse vontade de dançar, poderia levantar, poderia fazer qualquer coisa desde que não interferisse no processo dos outros, né, e não se colocasse em perigo. Então, basicamente foi isso. Peguei minha canequinha, sentei lá e entrei num estado de meditação. Fiquei meio contemplativo. Um sentimento assim que me veio também quando eu já tinha tomado o copo, assim, tava esperando que algo acontecesse, era muito assim: eu tô fazendo isso pela minha família também, por todas as pessoas que não conseguiram ainda
abrir assim a mente para ver novas coisas, novos horizontes, para perceber que a gente vive muito num estado de ignorância. A gente acha que sabe, né? E não sabe das coisas. E aí a gente acaba se travando, porque a gente bloqueia nos colocarmos em uma posição vulnerável, e através desse bloqueio a vida vai ficando amarga, a vida vai ficando triste, porque a gente não consegue viver ela naturalmente, né? E eu pensei muito assim na minha família, sabe? Parentes, primos, tios, todo mundo assim. Pensei, caramba, eu tô aqui consagrando uma medicina que vem da floresta amazônica. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já li que era uma experiência forte, uma experiência intensa. Inclusive naquela noite também eu lembro que foi dito que era um dia assim que a gente teria uma experiência intensa, e eu confesso que intuitivamente eu estava sentindo que não seria algo agradável, que eu estaria sendo confrontado com literalmente tomar a atitude que precisava ser tomada. Naquele momento era beber o chá. Então eu sentei lá e mais ou menos em uns 20 minutos, dentro da minha meditação, assim, sentadinho, de olho fechado, eu comecei a ver que aquela luz, quando a gente fecha os olhos, assim, ela meio que se mexia sozinha, via alguns arco-íris, uma coisinha assim, meio pequena. E um e outro momento, assim, parecia que eu estava até andando em uma montanha-russa, assim, mas o que eu enxergava não era um trilho de montanha-russa, era só um monte de as coisas mexiam, assim. Mas eu abri os meus olhos e tava todo mundo ali, tudo normal, tudo certo. Tinha uma música bacana assim no ambiente, eu até tava curtindo, indo no embalo da música. E a cerimônia, na verdade, ela passa por três períodos onde a gente pode beber o chá, beber a ayahuasca, né? Ali onde eu fiz a cerimônia, foi dito que pelo menos 2 delas a gente tinha que beber, tinha que consagrar. Então eu peguei a primeira, e quando o tempo estava quase se esgotando, por exemplo, tinha passado ali 1h30, eu acho, eu lembro que a imagem que me veio foi algo como um guerreiro tribal, assim, morenão com uma lança, e aí começou a me desafiar. Porque eu tava pensando, poxa, será que eu vou pegar essa segunda dose? Será que não vou? E começou a me desafiar, tipo, tu vai beber ou tu vai arregar? Eu fiquei assim, não sei se eu senti um medo assim, mas meio que a minha honra tava em jogo. Foi o que eu pensei naquele momento. Eu tô aqui pra experienciar, eu tô aqui pra me jogar nessa, então eu vou. Encerrou a segunda rodada, abriu a segunda rodada pra poder pegar a medicina, e eu fui a primeira pessoa, levantei e fui direto lá pra pegar. Depois de beber a segunda dose, mas a segunda dose, eu sentei de novo e tudo continuou praticamente igual ali. Passaram ali uns 20 e poucos minutos, indo olhando pros outros, eu tipo, acho que é isso. Acho que foi, tive uma experiência legal já, eu tava dizendo assim pra mim, né? Tentando me lembrar do que eu já tinha visto ali, que já tinha acontecido. E numa dessas, assim, eu não sei, que a música mudou em uma hora, assim, do nada, pum! Eu não enxergava mais nada, e na minha frente tinha uma pirâmide gigantesca, dourada, assim. Essa pirâmide girava, escutava o som da música, assim. E eu abria os olhos, mas de olho aberto, de olho fechado, o que eu enxergava era aquela pirâmide. E eu sabia que fisicamente me tocava, que eu estava aqui, mas conscientemente que o que eu estava vendo era o que a força estava me trazendo. E até é difícil falar sobre isso, que é muito intenso. É muito forte. Mas a partir desse momento eu não tinha mais controle nenhum sobre o que estava acontecendo. Simplesmente a melhor coisa que eu podia fazer
era tentar não resistir. Inclusive isso foi passado no início da cerimônia também. E intuitivamente a gente já sabe também, né? A gente sabe que não dá para resistir. E esse foi basicamente o esforço que eu tentei fazer dali pra diante. Deixar as coisas acontecerem e não resistir. Procurar também, quanto menos eu pensava sobre, melhor. Porque eu estava tentando ainda até ali dar significado para o que eu estava vendo. Ah, enxerguei isso, aconteceu isso, enxerguei aquilo. Chegou um momento em que eu tive que assim, ó, entrego, desisto de tentar entender, porque tem muita coisa vindo, tá muito intenso, não tem como, senão eu vou enlouquecer. E aí simplesmente soltei, assim, as coisas foram acontecendo. E ao invés de diminuir a intensidade, eu fui aumentando. Isso que eu fui mergulhando cada vez mais, assim. E uma coisa interessante é que dentro desse estado da força, meio que ela me colocou no meu lugar. Ela me tirou de um estado onde eu tenho poder. Aqui, vivendo em sociedade, o poder é uma coisa que é neutra. Ele pode ser tanto usado para o bem ou tanto para o mal. Mas ali em contato com a força, eu não tenho poder. Ela simplesmente mostrou que não, tu vai só ver o que eu vou te mostrar. Quando eu digo força, eu me refiro a essa força da ayahuasca que subiu e que a partir desse momento eu estava experienciando. Então eu digo para vocês, eu vi muitas formas geométricas. Quando eu pensava em alguma coisa, tipo, um negócio assim que surgiu, quem manda são as pirâmides. As pirâmides estão aqui antes de nós. Isso me veio antes de nós humanos, muito antes. E elas estão por toda parte, formas geométricas, as cores do arco-íris, repetidamente, de diferentes formas. Um símbolo que parecia o logotipo da Rede Globo. Pareceu muito. Aquele símbolo era muito forte, assim. Muito forte. Eu lembro que eu olhava para ele assim, dava uma vontade assim de, cara, só me curvar, assim. E eu via o símbolo de Ganesha, um outro símbolo parecido com uma mão, assim, que é um desenho da espiritualidade. E o interessante disso tudo, dessas várias coisas que eu vi, é que todas essas formas eu já vi, claro, na vida real, mas eu nunca parei para analisar um desenho de Ganesha, assim, a ponto de ver os detalhes, para que aquilo pudesse ser reproduzido na minha memória durante aquele momento, durante aquela experiência que eu estava tendo. E isso foi assim algo que ficou muito marcante, que realmente eu não estava pegando coisas da minha memória que estava no meu cérebro, mas eu estava captando, recebendo essas informações, ou eu estava entrando em um outro tipo de realidade. Mas eu não quero que esse vídeo se torne algo que vá dar medo nas pessoas, ou que vá mistificar muitas coisas. Na verdade, o objetivo é o oposto. E por isso eu vou parar de falar agora sobre o que eu vi e vou tentar trazer mais sobre o que eu entendi a partir disso. O que é essa força. Então, basicamente, depois, quando a cerimônia estava terminando, foi bem interessante, porque conforme o som, a música do ambiente ia sendo baixada, a força ficou cada vez menos intensa, até que um ponto que já estava bem tranquilo, eu estava de olho aberto de novo aqui, né, nessa realidade, e de olho fechado ainda via algumas formas, algumas coisas, mas estava bem sereno, e quando a música assim chegou ao fim, eu já estava completamente tranquilo, completamente ok, muito surpreso, tanto assustado e com tudo que tinha acontecido, mas estava ali, estava bem, as outras pessoas também, a gente teve uma troca assim final, né? E um breve resumo, isso foi o que eu vi, que eu experienciei, tá? De forma bem breve, porque, como eu disse, cada um tem uma experiência diferente, cada um
se você estiver sentindo de consagrar essa medicina, você vai ter a sua experiência. Talvez não tenha nada a ver com a minha. Eu tenho amigos que disseram que tomaram ayahuasca e sentiram uma tonturinha, no máximo. Tem outros que dizem que deram muita risada. Então, vai de, talvez até a própria intenção do que tu está buscando. A partir disso, vai acontecer, né? Mas, falando mais agora sobre o que realmente é, um detalhe muito legal é que ela é uma medicina da floresta, né? Que vem, acho que esse cipó e a outra parte da planta ali que é misturada, que é mexida ali, que vira o chá, vem lá da floresta amazônica. E muitas dessas mirações que aconteceram, elas tinham formato exatamente de natureza, árvores, raízes, muitas árvores dançando assim. Só que eu só não enxergava elas da maneira como elas são aqui. Elas pareciam mais algo como um desenho animado, mas árvores, raízes, céu, muito verde, muitas coisas assim que literalmente, se tu entra na mata, e agora há pouco eu tava ali dando uma caminhada no mato, é muito parecido com os cipós, sabe, que estão saindo do chão e se enrolam nas árvores e viram emaranhado, assim, as raízes que estão por cima da terra, assim. Então, tudo muito parecido, sabe? Isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, sabe? Será que isso é por acaso? E depois eu vim pesquisando, claro, eu queria entender mais o que eu tinha experienciado, o que tinha acontecido. Eu descobri que realmente tomar o chá de ayahuasca seria como colocar dentro do seu corpo a consciência da floresta, uma parte da consciência da floresta. E então, a gente trazer uma perspectiva humana. Quem sou eu, uma pessoinha, em relação às florestas do mundo? E tu já pode ter uma ideia dessa força que vem, que você experiencia. Um outro grande aprendizado que eu tive depois também sobre até mesmo a finalidade dessa força, a finalidade de se consagrar a ayahuasca, é que ela vai trabalhar diretamente com as nossas sombras. O que são as nossas sombras? Nossas sombras são aquilo que a gente não gosta em nós, aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente acha que não pode, ou até mesmo, vamos dizer assim, o oposto das nossas boas ações, o oposto das boas intenções, muitas vezes está lá nas sombras, reprimido, ou aquilo que está nos travando também, está nos travando de viver melhor. Como no meu caso, o medo. O medo foi uma coisa que estava muito presente. Eu tive que lidar com essa sensação diretamente de trazer a minha coragem, e soltar, deixar acontecer. Porque era o que estava me travando naquele momento. Foi ali que a força, que a ayahuasca trabalhou em cima disso. E não foi eu escolhendo, né? Apesar da minha intenção, ter intencionado alguma coisa, o processo que eu vivenciei tem muito a ver com o meu estado interno, com o que internamente eu estava precisando, não querendo, mas precisando. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo não tenha assustado ninguém, porque até é um assunto bem forte, assim, me emociono falando sobre. Mas a intenção não é assustar, a intenção é, na verdade, a intenção final seria a seguinte: se tu cresceu de uma forma parecida com a que eu cresci, se você escutou seus pais, toda a sua família, todas as pessoas de confiança falando sempre que essas coisas indígenas não existem, que essas outras religiões, que tipo espíritas, essas coisas assim, tudo, isso aí não existe, isso aí é balela. Eu quero te dizer que a gente precisa entender mais tudo isso e não cair nas nossas imagens mentais, porque, por exemplo, uma palavra espírito, talvez tu vai trazer referências dos filmes de terror, daquelas coisas lá que vêm pra te matar, sabe? E não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito diferente.
E através dessas bobagens, muitas vezes a gente vai bloquear a nossa mente, a gente vai se fechar. E através dessa mente fechada, a gente não consegue expandir, não consegue ir para frente. E quando a gente não consegue ir para frente, a gente alimenta a nossa repressão interna. Nossa vida se torna mais fechada, a gente vive mais infeliz e no final não consegue se realizar. Então esse é o maior ponto assim, que eu quero trazer, sabe? Olha na minha história, olha de onde eu vim e hoje, ano passado, eu consegui participar de uma cerimônia de uma medicina indígena, que é muito oposto da cultura onde eu vim. E isso me trouxe muito conhecimento, ter experienciado isso é praticamente indescritível, mas transforma a tua vida, transforma a maneira de ver as coisas, principalmente em relação a julgamentos a outras pessoas, porque uma coisa que é importante e que a gente precisa fazer, que eu vou falar muito sobre, é sobre integração interna e integração coletiva, que é a gente parar de ver os outros como alguém diferente, como um possível inimigo. A gente até pode ver, mas a gente tem que ter consciência de que no fundo não é. De que no fundo a outra pessoa, ela é tão parte da nossa vida quanto a gente é de nós mesmos, quanto o nosso coração, quanto o meu coração, meu pulmão, meu cérebro são parte do meu corpo. A gente é muito junto, assim, sabe? Nós como seres humanos. E acredito eu que no dia em que a gente tiver conseguido passar essa barreira, conseguir nos conectarmos mais de verdade uns com os outros, esse planeta vai estar bem diferente. A humanidade vai estar bem diferente e a gente vai viver bem, a gente vai viver bem mais feliz, sabendo que a gente pode contar com todo mundo, né? E não que hoje infelizmente assim existem vários níveis de diferentes pessoas, mas conforme elas vão aprendendo, vão se desenvolvendo, a gente vai criando um coletivo melhor. Então essa é a minha mensagem, a partir da experiência com a Ayahuasca. Sinta-se à vontade para comentar, para perguntar, para falar qualquer coisa aí que você queira. Impressões sobre o vídeo também, feedbacks. Não acho que tão cedo eu vou falar de novo sobre algo tão espiritual assim, que o meu objetivo aqui no canal é outro. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir da publicação deste vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido, tamo junto e até a próxima.